Olá, sejam bem-vindos ao programa Momento Concurso. Hoje vamos conversar com a servidora do MPU, Clau Garcia Almeida, e com a professora de Comércio Exterior, Tatiane Carvalho. Aqui no estúdio estamos com a nova servidora do MPU, Clau Garcia Almeida. Seja bem-vinda, Clau. Muito obrigada, professor. A Clau está aqui como convidada porque existe uma coisa interessante na vida da Clau. Eu conheci a Clau há uns 10 anos. A Clau trabalhava no MPU. Ela tinha feito concurso, estava dentro do MPU. Depois, um belo dia, ela pediu demissão, saiu, teve problemas pessoais para resolver e tal, saiu do MPU. E, questão de pouco tempo atrás, 1 ano e meio, por aí, 2 anos, eu encontro a Clau e ela falando que ia voltar a estudar para voltar para o MPU. Né? E o que aconteceu? A Clau passou no MPU e tomou posse essa semana, não é isso, Clau? Exatamente. Pois é, Clau, é isso que eu queria conversar com você. É a segunda vez que você fez concurso para o MPU. Isso mesmo, é. Eu, assim que me formei, fiz um curso rápido e passei no MPU, vários anos atrás. E, por questões pessoais, saí, como o professor disse, e depois de muitos anos, resolvi que eu queria voltar para o... Você saiu com toda facilidade, porque você falou, é muito fácil entrar, então não tem problema. Exatamente. Essa é a sensação que eu tenho e a lembrança que eu tenho dessa época. A decisão de sair, lógico, fui motivada por questões pessoais, mas dentro de mim, a minha verdade era, quando eu quiser voltar, é simples. Foi tão fácil, foi tão rápido que eu volto assim quando eu quiser. E na época, as pessoas que trabalhavam comigo não acreditaram que eu ia fazer isso, que eu ia sair, pedir exoneração, mas dentro de mim eu tinha certeza de que eu poderia voltar rapidamente, né? Não foi bem assim. A minha pergunta é a seguinte, quem fez concurso naquela época, 10 anos atrás, passaria nesse concurso hoje que você fez? Professor, certamente não passaria se não tivesse uma preparação muito firme. O que mudou no concurso? Bom, primeiro, há uma cobrança muito maior, muito mais técnica, né? As bancas foram se especializando, até mesmo porque a própria máquina pública, vamos dizer assim, ela foi também exigindo que os profissionais que vão ser captados para trabalhar, eles precisam ter vamos dizer assim, um conhecimento mais detalhado, aprofundado, uma postura diferente do que era 10 anos atrás. Então, assim, certamente não Então, passaria. vocês que estão assistindo aí, saibam o seguinte, nos últimos anos, os concursos se aperfeiçoaram muito. As matérias se esticaram e se aprofundaram. Então, o candidato hoje tem que estar muito mais bem preparado do que o candidato de ontem, não é isso? Nessa sua trajetória, eu sei que você conheceu vários preparatórios para concurso. E o que você achou do seu trabalho na Veste Concurso, do seu estudo na Veste Concurso? O que eu percebi? No passado, talvez a média das instituições que preparavam o aluno, ela não precisava se destacar muito. Se ela desse o mínimo, devido à facilidade que os concursos, eles tinham uma facilidade maior, a instituição dava o mínimo e a gente conseguia, digamos assim, passar, né? Uhum. Hoje, a realidade é outra. Se a pessoa que quer passar, que tem esse propósito, se ela não
olhar o que tem em volta, comparar e definir quem vai ser o seu parceiro para chegar ao propósito que é assumir um cargo público, ela vai patinar, essa pessoa vai patinar muito. Então, o que acontece? O que eu percebi? Eu tive que definir primeiro o que eu queria, que era passar no concurso público. Qual era o meu foco? Então, eu defini o foco, que seria, vamos dizer assim, seriam os três quesitos. O que, quem e como. O que seria o que eu quero, né? No caso, passar no concurso público. O segundo quesito é o quem, né? Então, quem serão os nossos parceiros? Eu assim, estou colocando a minha experiência, a minha visão. Quem serão os nossos parceiros para chegar a esse objetivo que eu estabeleci que seria o primeiro quesito, né? Que foi o primeiro quesito. Aí é que a onça bebe água. É, né? Por quê? Até a minha experiência de conhecer outros locais me permite falar com, vamos dizer assim, com conhecimento mesmo, e poder dizer que esse segundo quesito, o quem, me facilitou retornar hoje, anos depois, inclusive para a mesma instituição, né, que eu participei no passado. Então, esse quem, que seria nosso parceiro, ele nos dá o aparato, no caso foi a vez de concursos, o aparato físico que a gente precisa, quem está estudando, a pessoa precisa de um local em que ela se sinta à vontade, que ela se sinta respaldada com os requisitos que ela precisa realmente. Por exemplo, é uma internet que lhe dê acesso aos conhecimentos, material atualizado, né? Seja presencial, ou seja videoaulas, ou seja responder questões online, fazer o seu simulado e ver qual é a sua melhora mês a mês. E os profissionais que realmente saibam te direcionar e impedir, evitar que você perca tempo, que fique divagando, porque quem está estudando para concurso sabe, a gente fica confuso, muitas vezes não sabe se está no caminho certo, se está fazendo certo, se está executando os passos corretamente. E esse segundo item, que é quem, gente, ele nos faz economizar muito tempo. Quando você tem O quem aí é a instituição, né? Exatamente. E você está falando de professores, está falando de coordenação, exatamente, de orientação. Você falou você falou do material, você falou do gerenciamento de estudo. Exatamente. Você falou vamos dizer, das aulas de reforço online para quem precisa, né? Exatamente. Então, você encontrou suporte para você poder trabalhar e ser exitosa, não é isso? Quais são os seus planos? Parou por aqui? Não, professor. Não? Isso é um vício. Né? Isso é um vício. O desejo de evoluir, sabe, é o melhor dos vícios humanos. Não é isso? Mais que o desejo, professor, eu destaco a certeza de que é possível. É uma sensação tão interessante que me enche de força para saber que eu poderei chegar, no caso, o meu objetivo é o Tribunal de Contas da União. Essa certeza é tão vívida dentro de mim que não dá para desistir, não dá para parar aqui. Pois é, eu queria falar para vocês uma coisa. Esse concurso do MPU, ele aprovou mais de 60 mil pessoas no Brasil inteiro, não é isso? Desses, 23 mil foram assistidos pela Vestcom, né? Mais de 1/3 assistido pela Vestcom, e ela é uma dessas vitoriosas, né? E o que eu gostaria de falar para vocês? A Clau está aqui dando um testemunho. Você que está em Brasília, você sabe chegar, né, aonde a Clau chegou. Agora, e quem não está em Brasília, como é que vai ter todo esse aparato da Vestcom, né? Na Vestcom online. Os professores, a coordenação, os técnicos, todos que ajudaram a Clau, estão ajudando a todos vocês que estão estudando no Brasil inteiro pela Vestcom, né?
E eu quero dizer para vocês que o olho dessa mulher brilha toda vez que fala em futuro, né? Ela tem uma fé fantástica na vida, né? E quero que ela seja um exemplo. Por isso que eu trouxe aqui. Ela é um exemplo para quem quer passar em concurso público. Tem que ter energia. Parece que a coisa mais importante é ter essa energia e não parar, né? E não desanimar, né? No meio do caminho você já teve assim, vontade de desanimar, né? Eu acho que esse caminho para passar no concurso público, ele é cheio de altos e baixos, porque paralelo ao objetivo de passar existe a vida. Sim. E isso influencia muito nas nossas atitudes. Se você não tem um local onde você se sinta realmente, olha, lá é o meu quartel-general, digamos assim. Sim. Esse local pode ser no seu quartinho, na sua casa, na frente do seu computador. No caso, eu, como estou em Brasília, tenho meu caixotinho, digamos assim, um caixotinho com a minha tomadinha ali, onde eu posso ligar meu computador, na unidade da Vesticom. Então, assim, esse seu quartel-general é que vai fazer com que, embora tenha os altos e baixos, essas oscilações que fazem com que a gente queira desistir ou fique esmorecido, essa escolha é que vai nos fazer retomar para o eixo. É isso que, olha, posso até ter divagado aqui um pouco, essa semana eu não produzi bem, não consegui ter um resultado, mas semana que vem eu sei que eu estarei de volta no meu quartel-general, vamos dizer assim. E isso é preciso ser definido antes de começar. Eu acho que essa é uma decisão que a gente tem que tomar, mesmo que já tenha começado. Eu mesmo, nesse período que eu fiquei estudando, eu senti muitas vezes que não dava, às vezes não dava para ir, mas de repente na outra semana eu percebia que tinha um grupo todo indo e pessoas passando e a notícia de que foram nomeados, fulano foi nomeado, porque tem uma coisa que eu acho interessante também. Gente, muita coisa mudou, viu? Muita coisa mudou. Quem era da época que fez concurso anos atrás, existia uma falta de crença em que apenas o seu preparo poderia te levar lá. Sim. Muita coisa mudou. Hoje a gente sabe que o preparo, a sua preparação consciente, séria, realmente pode te levar lá. Pois é, gente. Eu queria dizer, Cláudio, que estou muito feliz de ter você aqui, né? E você passou a ser um exemplo de sucesso, né? Por causa da gana, da vontade que ela tem, né? Trabalho firme, sério, né? E só quero que você tenha sucesso cada vez mais, né? E tenho certeza que daqui a pouco nós estamos fazendo uma entrevista e você está lá no TCU. Eu espero, você professor. Você pode despedir do pessoal, né? Mas não por muito tempo, porque ela vai voltar aqui como funcionário do TCU. Voltarei. Tá. E eu só tenho a agradecer, porque é muito emocionante estar aqui hoje. Porque, gente, 10 anos, muita coisa muda. E olhar para trás e ver que eu passei por essa instituição quando era muito mais imatura, digamos assim, até deslumbrada com muitas coisas, e que eu consegui nessa instituição, e aí depois de muitos anos, pisei aqui de novo, né, e consegui chegar no meu objetivo. Eu quero agradecer ao professor Hernani em especial, e a vocês que estão nos ouvindo, eu quero dizer que não desistam. É isso aí. Acabamos de ouvir, né, a dona Cláudia, né, com todo respeito, né, e com todo prazer, Cláudia. Obrigada, professor. No quadro Direito do Candidato desta semana, vamos tratar de possível alteração de edital antes da realização da prova. Ora, o edital define um prazo para a prova. Esse prazo seria o mínimo para o aluno estudar. Então imagine que o edital deu 60 dias para a primeira prova.
o aluno está estudando. Imagine que uma semana antes da prova haja uma alteração do edital, mudando o conteúdo programático, incluindo uma outra matéria ou um outro tópico de uma matéria. Isso já aconteceu. E 98% dos candidatos chegaram à prova sem saber dessa inclusão de matéria. E se soubessem, não teriam tido tempo para estudar. Então, qualquer alteração de edital que mude o conteúdo programático deve prorrogar o prazo para que os estudos não sejam prejudicados. Se você acha que a alteração de edital, incluindo mudança de conteúdo programático, deve exigir um novo prazo para estudos, entre no site da ANPAC, participe do abaixo-assinado concurso público Quero Lei e o divulgue para todos os seus amigos e suas amigas. Olá, estamos de volta ao programa Momento Concurso. Neste bloco, nós vamos conversar com a professora de Comércio Internacional, Comércio Exterior e Gestão Pública, a famosa professora Tatiane Carvalho. Isso. Professora, a senhora é muito bem-vinda porque os alunos falam muito bem da senhora. Por favor, cumprimente os nossos ouvintes. Obrigada, professor. Obrigada a todos os telespectadores do programa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e vocês vão perceber por quê, né? Professora, o concurso da Receita Federal está oferecendo 950 vagas e parece que pode ir até a 1.100 vagas, não é isso? Isso. Para que cargos está oferecendo? Isso. Bom, professor, são 950 vagas, 750 para analista e 200 para auditor. E esse edital ele veio com um diferencial que são as vagas para deficientes, né? Os deficientes físicos têm alguma chance agora dentro da Receita. E há a possibilidade de ir até 1.100 vagas, até não é 1.100 vagas, isso. Pois é, e tem uma coisa que intriga muita gente. Qual é a diferença entre comércio internacional e comércio exterior? Bom, é uma dúvida de praticamente todos os concursandos quando se fala nessa área de comércio internacional e comércio exterior. O comércio internacional, ele trabalha as transações de todos os países. O comércio exterior são as transações do Brasil com os outros países. Esse é o diferencial. E o edital veio falando de comércio internacional. Então, eu acredito que já seria aí um diferencial dos candidatos da Receita Federal começarem a estudar trabalhando essa diferença. Não só as transações do Brasil com os outros países, mas sim entre todos os países. Tem uma visão mais holística do processo. Isso. É uma óptica macro, né, da coisa. Interessante. Na sua matéria, Comércio Internacional, como é que o candidato deve se preparar? O que a senhora orienta? Bom, tem toda uma parte histórica da matéria que deve ser conhecida, que começa lá por volta de 1776 com Adam Smith, quando ele escreveu a obra As Riquezas das Nações. E a partir daí, as transações internacionais começaram a acontecer, muitos conceitos relacionados ao comércio internacional em si, ele começou a aparecer. E hoje vem a questão da globalização, né? Nós vivemos em um mundo totalmente globalizado e essa internacionalização da economia é que é o grande diferencial da matéria hoje. O candidato ele ter noção do que está acontecendo no mundo inteiro, em todos os países, e saber qual é o impacto desses acontecimentos na vida dele diária, no Brasil propriamente dito, né, no país onde ele vai atuar. É isso que se espera hoje de um servidor da Receita Federal. Esse tipo de
de conhecimento. Na realidade, o mundo está tão mudado, né, que eu hoje estava tomando café com um neto. Ele tem 17 anos. E ele estava fazendo comentários sobre a política na América do Sul, da Colômbia e da Venezuela. E comentando, né, sobre coisas que eu não estava sabendo. Então eu percebo o seguinte, o menino de 17 anos já está vivendo isso, é porque realmente a realidade está aí direto para todo mundo, né? Está todo mundo antenado nela. Está todo mundo antenado. Né? Então é importantíssimo, né, que você saiba essa diferença, que você saiba a diferença entre comércio internacional e comércio exterior, né? O tema é comércio internacional, não é isso? E houve mudanças nesse concurso, não houve no edital? Houveram duas mudanças significativas. Primeiro, a questão das vagas para os deficientes físicos, né, que nós já comentamos. E a matéria de legislação aduaneira, que foi inclusa nesse edital. Sim. E junto com o comércio internacional, a legislação aduaneira ela tem peso 2 e 15 questões da prova estão voltadas, né, para essas duas matérias. E o interessante é que no concurso... 15 questões sobre quais matérias? Legislação aduaneira e comércio internacional. Legislação aduaneira e comércio internacional. 15 questões. E o interessante também é a questão da redação da prova. No último concurso, a ESAF usou um tema de comércio internacional para a redação. E é bem provável que ela siga, né, a mesma linha nessa prova. Sim. Então, na sua opinião, quais são os pontos que o aluno deve reforçar? Estou repetindo para a gente marcar bem. Quais são os pontos que o aluno deve reforçar para isso? Primeiro, a questão histórica, né, porque, como o senhor falou, hoje a informação está muito fácil. O acesso à informação é muito fácil, mas a gente mas a gente vem notando a falta de conhecimento. As pessoas têm a informação, mas o conhecimento em si, da notícia, Sim. da informação não existe. E dentro desse processo histórico, as transações comerciais em si, né, as provas geralmente falam muito da ALCA, do Mercosul, da questão das transferências de moeda, subsídios entre um país e outro. O comércio em si, como ele é praticado internacionalmente. Pois é. Então, o aluno que quiser se preparar para isso, né, quando é que é o seu curso, quando começa e o que a senhora... A senhora dá aula na Veste Concursos, Na Veste Concursos, Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Há quanto tempo a senhora dá aula dessas matérias? Há aproximadamente uns 11 anos eu trabalho com concurso público. E a senhora já deu aula em muitos cursos? Muitos cursos, vários cursos. Em Brasília, fora de Brasília, em vários cursos. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Pode. O que a senhora acha da Vestcom? Professor, Veste Concurso. Hoje, o aluno da Veste Concursos ele tem um diferencial muito grande, primeiro com relação ao material didático, né? A estrutura física em si, ela proporciona toda uma ambientação para o aluno ele ter mais qualidade no aprendizado. E a estrutura acadêmica em si da instituição, o cuidado que a coordenação tem com a escolha dos professores, a forma como as bancas tratam dos assuntos, é muito comentado, é cuidadosamente trabalhada para ser tudo ministrado em sala de aula, presencialmente, de forma que o aluno ele tenha o melhor preparatório, para que ele saia da Veste Concursos em condição de ser aprovado e classificado na prova, no concurso que ele escolher. Então a senhora acha que na Vestcom o aluno é mais bem preparado? Sem puxar brasa? Sem puxar brasa é mais bem preparado. E aí eu quero fazer uma pergunta pelos curiosos, pelos alunos que estão assistindo, né? Quando é que começa o seu curso? Que curso a senhora vai dar? E para que concursos ele serve? Nós temos um curso por matéria, iniciando agora dia 25/7, na matéria de comércio internacional, específico para o auditor da Receita Federal. Esse curso inicia agora no dia 25/7. E serve para outros concursos também? Serve para outros concursos, MRE, MDIC,
mas o foco principal agora é preparar os auditores da Receita Federal. Pois é, então, olha, preparar os auditores, mas se você estiver pensando em MRE, MDIC ou outros ministérios, você pode assistir a esse curso Isso, também, já é uma forma de começar a estudar antes que saia o edital, porque o objetivo é esse, não é só preparar o candidato depois que sai o edital, mas começar a preparação antes do edital sair. E esse a gente observa que é um dos diferenciais do aluno da Vesticoncursos, né? Sim. O pessoal já começa a estudar antes que os editais saiam, a gente já vai trabalhando as bancas, as questões das provas anteriores, e saindo o edital só faz alguns ajustes para arrematar a prova. Então, no site da Vesticoncursos, você vai procurar os cursos da professora Tatiane Carvalho, não é isso, professor? Isso mesmo. Tatiane, eu quero agradecer a sua vinda aqui e dizer que espero que você venha outras vezes para a gente discutir outros assuntos de outros cursos que você dá também. Eu que agradeço, muito obrigado a todos e espero vê-los em breve presencialmente nas unidades da Vesticoncursos. É isso aí. No quadro Acordar Melhor de hoje, você vai saber sobre as improvisações do novo acordo ortográfico. Se você quer saber, a gente pensa que esse acordo ortográfico é uma novidade. Não é não. Só no século passado houve 9 alterações ortográficas, 9 substituições de ortografia como esse acordo. 9 no século passado. E todas improvisadas. Nunca se fez uma pesquisa para padronizar os radicais. Por exemplo, você vê a palavra estender, se escreve com S. Extensão se escreve com X. Ora, extendere e extensione, em latim, ambas eram com X. Alguém escreveu errado estender com S e entrou para o dicionário. Hoje nós temos 20 palavras derivadas de estender com S e 20 palavras derivadas de extensão com X, exigindo que a gente decore. Nós não podemos ficar decorando bobagem. Era simples, é só padronizar o radical. Extendere, extensione é com X. Então essas 40 palavras se escrevem com X. Vocês querem ver um outro exemplo? Viajar é com J. Viagem é a ação de viajar, prova que veio do verbo viajar. Então ele também deveria ser com J, e era com J. Século XIII, viagem era com J, substantivo e verbo era com J. Alguém mudou. De repente, hoje você tem viagem substantivo é com G, viagem verbo é com J. Isso é absurdo. Não havia necessidade disso, não é? Isso se chama improvisação. Ninguém pensou nesses detalhes. Se você quer acabar com essas improvisações e ter uma ortografia lógica e fácil, entre no www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todos os seus amigos e todas as suas amigas. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Entendendo agora o conceito de tritongo, que pode ser oral ou nasal. Tri são 3. Quando eu tenho quão, eu pronuncio na sílaba uão, uão. O Q está pendurado aqui como consoante. Mas eu tenho 2 sons U's pendurados em vogal, então são 2 semivogais,
penduradas numa vogal, e a vogal no meio segurando as duas semivogais, né? Isso é um tritongo. Quando eu tenho quais, eu tenho uai, uai, duas semivogais penduradas numa vogal e uma vogal no meio, certo? Então o tritongo é uma semivogal mais uma semivogal na mesma sílaba, nessa mesma ordem. Semivogal, vogal mais semivogal na mesma sílaba. Isso é um tritongo. Agora, quando a vogal do tritongo é nasal, o tritongo se chama nasal. Quando a vogal do tritongo é oral, o tritongo se chama oral, né? Por quê? Porque a vogal é que segura tudo, ela é que é a mais importante, né? Preencha nos gráficos os tritongos. Saguão, eu tenho uão, uão, uão. Iguais, uai, uai. Sagões, sagões, uõe, uõe, uõe. Percebeu?